Olá, eu sou Márcio Souza e eu estou aqui hoje para falar sobre como eu compreendo a prática do coaching. Porque eu acho que tem tanta crítica à prática de coaching por aí e o que eu acho que é uma prática séria de coaching. Mas antes de continuar, eu vou pedir para você se inscrever no canal, ativar o sininho e também me seguir lá nas redes sociais, no Instagram e no Facebook. Há algumas semanas atrás eu postei lá no meu Facebook uma frase de um psicólogo que eu admiro muito, que é o Inácio Martim Baró. A frase foi essa aqui: a psicoterapia deve apontar diretamente para o desaparecimento de uma identidade social cultivada sobre os protótipos de opressor e oprimido, e a configurar uma nova identidade das pessoas enquanto membros de uma comunidade humana responsáveis por uma história. Lá no vídeo que eu coloquei no Instagram, eu fiz uma reflexão dessa frase dentro do contexto da psicoterapia. Assim que eu fiz esse vídeo lá para o Instagram falando sobre a relação dessa frase com a psicoterapia, me veio a ideia de fazer também um vídeo sobre a prática de coaching, porque, como eu sou psicólogo, para mim a prática de coaching ela está sempre sob o olhar do psicólogo. Né? Não estou dizendo aqui que coaching é a mesma coisa que psicoterapia, são coisas diferentes, mas eu sou psicólogo e esse é o meu olhar para a prática de coaching. Há 20 anos eu ensino psicologia e eu insisto na mesma pergunta para os meus alunos: qual psicologia você quer exercer? E por trás dessa pergunta tem uma crença de que a psicologia ela pode seguir por dois caminhos diferentes. Crença essa, gente, que é baseada nos meus estudos de História da Psicologia. Boa parte desses 20 anos eu fui professor de História da Psicologia. E a psicologia, tradicionalmente, ela vai por dois caminhos. Ou um caminho adaptativo, que vai buscar ajudar esse indivíduo a responder de uma forma mais positiva, sem necessariamente colocar o contexto em questão, sem necessariamente olhar para o contexto e olhar para essas variáveis de contexto. E uma outra prática que é voltada para o desenvolvimento, que vai ajudar o indivíduo a olhar para si mesmo, para compreender a si mesmo, para compreender o contexto, as variáveis sociais e históricas do contexto, para que ele possa escolher se ele quer se adaptar ou não. Se para ele vai causar mais sofrimento tentar se adaptar a esse contexto ou não. Ou que tipo de escolha ele vai fazer. Isso que nós chamamos de enfrentamento. Que ele vai fazer esse enfrentamento dessa situação, mas a partir de uma escolha que vem de um conhecimento de si e do contexto, e não de uma tentativa pura e simples de adaptação do indivíduo. Eu acredito que essa mesma reflexão pode ser trazida para o contexto do coaching, porque eu vejo por aí muitas vezes pessoas falando de fórmulas mágicas, as pessoas falando de metodologias infalíveis, que muitas vezes são importadas, vêm de outros contextos culturais e não necessariamente vão se adaptar nem à nossa realidade aqui no Brasil e nem à realidade daquela pessoa que procura o trabalho do orientador de carreira. Então a gente pode parar e pensar da mesma forma. Qual é o meu papel enquanto coach? É um papel apenas de adaptar esse indivíduo, de buscar uma adaptação para que ele responda melhor? Ou é o papel de ajudar esse indivíduo a compreender melhor a si mesmo, compreender melhor o contexto, para que assim ele possa escolher a melhor forma de enfrentamento para o sofrimento que ele vive? Esse caminho do desenvolvimento humano ele é tão importante para mim que eu simplesmente me recuso a desenvolver qualquer prática que seja meramente adaptativa. E a razão dessa minha decisão, para explicar a razão dessa minha decisão, eu vou usar uma outra frase do Inácio Martim Baró. O contexto social converte-se, assim, em uma espécie de natureza, um pressuposto inquestionado frente a cujas exigências objetivas o indivíduo deve buscar a solução dos seus problemas de modo individual e subjetivo. Então, essas práticas adaptativas, elas são uma forma de negar o peso que a sociedade tem sobre os indivíduos. Nós, indivíduos, não vivemos soltos no ar, como diriam um autor que eu gosto bastante. Nós não nos materializamos simplesmente no ar, nós vivemos no mundo. E esse mundo é social, esse mundo é histórico. Então, consequentemente, se você quer olhar para o indivíduo, você não pode simplesmente negar esse contexto social histórico que faz parte do sofrimento do indivíduo que está diante de você procurando ajuda. Por isso, uma prática de coaching que esteja voltada para o desenvolvimento humano deve obrigatoriamente levar em consideração o contexto social e o contexto histórico onde o indivíduo se insere.
né? Trata-se de compreender as questões sociais que fazem parte do sofrimento psíquico. Tem uma série de autores da sociologia do trabalho, da psicologia do trabalho, que ajudam a compreender como que essas variáveis, como desemprego, instabilidade no trabalho, chefes abusivos, assédio moral, como todas essas situações, como metas excessivas, como todas essas situações trazem um impacto para o funcionamento psicológico do trabalhador. Então nós não podemos simplesmente fechar os olhos para isso. Seria a mesma coisa que negar a existência de uma sociedade, acreditar que nós somos indivíduos suspensos no éter. E nós não somos assim. Nós estamos dentro de uma sociedade. Então o coaching, para ser um coaching sério, né, o processo de coaching, para ser um processo sério, ele precisa ajudar o indivíduo a compreender esse contexto. E não se trata de uma vitimização. Se trata justamente de compreender o contexto, quais são essas variáveis de contexto que fazem parte do meu sofrimento, fazer um trabalho de autoconhecimento para que eu conheça as minhas próprias variáveis internas, para eu poder então escolher como é que eu vou enfrentar esse sofrimento. E não simplesmente aplicar uma fórmula mágica que veio de um lugar também mágico para trazer a felicidade para a pessoa. O nosso trabalho envolve, gente, uma questão ética muito séria. Toda pessoa que procura por ajuda está em sofrimento. E se essa pessoa, você procura um profissional que vai trazer para ela uma prática mágica, um olhar mágico para o problema dela, ela confia nesse profissional, ela paga esse profissional e ela não consegue seguir aquela metodologia, ela não se adapta àquela metodologia, ela provavelmente vai sair com um sentimento de fracasso muito maior e, consequentemente, com um sofrimento muito maior. Então, onde está a ética do nosso trabalho? Né? Então, eu entendo que o processo de coaching é um processo de cuidado. É um processo em que a gente vai ajudar a pessoa a olhar para o seu próprio sofrimento, contextualizar a sua carreira dentro de sua história de vida, compreender as escolhas que ela já fez no passado, para que ela possa, então, de uma forma mais consciente, fundamentar as escolhas que ela vai fazer para o futuro. Essas escolhas podem trazer medos, essas escolhas podem trazer sentimentos de que ela não vai ser capaz. Isso é mais um elemento para a gente trabalhar. Por que eu sinto que eu não sou capaz? O que me faz sentir dessa forma? Eu quero arriscar, eu quero tentar, eu quero me preparar para esse desafio ou eu vou procurar um outro caminho que eu me sinta mais confortável? Eu não acredito que exista um caminho de carreira que seja absolutamente certo, outro que seja absolutamente errado. Porque no fim das contas, o que importa para mim é como essa pessoa se sente com relação ao seu trabalho. Se ela está se sentindo bem, se ela está se sentindo satisfeita, se ela está se sentindo realizada, então, para mim, esse caminho é um bom caminho, independente de se esse caminho que essa pessoa escolheu está dentro de algum manual ou não. Então, além de se tratar de você ajudar a pessoa a compreender a sua história de vida, a sua história de trabalho, no contexto da sua vida e no contexto social onde ela se desenvolve, também tem uma outra questão aqui, que é a gente deixar de lado todas as fórmulas prontas. E por que deixar de lado as fórmulas prontas e por que eu insisto tanto nesse quesito? Né? Porque essas fórmulas geralmente são generalizações. Eu não estou dizendo aqui que elas não funcionam. O que eu estou dizendo é que muito provavelmente elas não funcionam para todo mundo e principalmente elas não vão funcionar em qualquer contexto. Então, antes de usar qualquer metodologia dessas que a gente aprende nos cursos de coaching, a gente tem que avaliar a viabilidade dessa metodologia para aquele cliente em questão. Esse é um trabalho que exige pensamento. E aí vem a segunda razão. Essas fórmulas prontas, elas são atalhos, e como todo atalho, você corta caminho. Eu fui por muitos anos professor de dinâmica de grupo, e muitas vezes o aluno, no fim da aula, virava e falava: professor, amanhã eu tenho estágio, você não me fala uma dinâmica para aplicar no meu estágio? Oi, peraí. Você tem um estágio, você tem um grupo, você conduz um grupo. Então, a primeira coisa que você tem que me falar antes de me perguntar de qualquer dinâmica é: qual o objetivo desse grupo, quem são as pessoas que fazem parte desse grupo, em que instituição esse grupo acontece e qual o objetivo desse grupo. Além disso, você vai ter que me contar a história desse grupo até o presente momento, para que então eu possa te ajudar a pensar uma estratégia e não uma dinâmica de grupo apenas. Então, o que eu vejo que é
o que eu muitas vezes vejo que é feito com as técnicas de coaching é isso. Você vai num curso de coaching, você aprende um monte de técnicas e as pessoas acham que é só sair por aí aplicando essas técnicas. Quando, na verdade, existe todo um olhar clínico, todo um olhar para a história de vida da pessoa, para que então você possa compreender essa pessoa. Sem esquecer que quem procura um aconselhamento de carreira é também alguém que está em sofrimento. Então, gente, em primeiro lugar, vamos respeitar o sofrimento das pessoas. Não vamos sair empurrando fórmulas para uma pessoa que está sofrendo. Muitas vezes, quando eu falo disso, as pessoas falam, ah, Márcio, mas aí o processo de coaching vai durar para sempre. Não, gente, o processo de coaching não é para durar para sempre. Coaching é um processo que tem início, meio e fim, ele tem objetivo definido, ele tem estratégia definida. Né? O que nós não podemos é, em nome desse caráter focal do trabalho de coaching, a gente impor técnicas, impor estratégias para o cliente. E aí uma grande preocupação é, ah, mas esse trabalho vai demorar mais. Pode ser que ele demore mais, pode ser que não. Mas a questão é a seguinte, um indivíduo está doente, com uma doença física, ele está com febre, você vai lá e dá simplesmente um medicamento para acabar com essa febre, ou você prefere que alguém vá lá e avalie essa pessoa e veja que tipo de enfermidade essa pessoa tem, para que então ela tenha um tratamento adequado? Quantas vezes no próprio campo da medicina as pessoas têm complicações porque tentaram fazer tratamentos ineficazes para aquele quadro que ela tinha, ou tratamentos que inclusive agravavam aquele quadro que ela tinha. Então o raciocínio é mais ou menos o mesmo. Né? A gente está falando de um sofrimento que é psicológico, não é porque ele é psicológico que ele é menos sofrimento, mas a gente pode pensar em termos de um paliativo, que pode ou não funcionar, ou a gente pode pensar em termos de um processo consolidado, de um processo que vai respeitar a história dessa pessoa e que vai ajudar essa pessoa a sair com uma estratégia definida e construída por ela, muito mais do que uma fórmula mágica que vai trazer o sucesso para ela. Então, para a gente poder caminhar para o encerramento desse vídeo, eu espero ter podido passar para vocês a noção de toda a responsabilidade que faz parte do trabalho de orientação de carreira. Que não é simplesmente aplicar técnicas, não é simplesmente aplicar estratégias, mas é todo um processo de ajudar o indivíduo que procura essa orientação a olhar para si, para a sua carreira e para o contexto onde essa carreira se desenvolveu e onde ela irá se desenvolver. Nós estamos num ponto da história agora que muitas das coisas que muitos dos trabalhos que existiam não vão mais existir da mesma forma. Né? Que muitos novos trabalhos serão inventados, aparecerão aí, e as pessoas poderão ou não se adaptar a isso. Então, vamos olhar para isso com responsabilidade, vamos olhar para isso com foco no indivíduo, porque quando o indivíduo está saudável, ele performa, ele entrega resultados. Não adianta você tentar correr só para entregar resultado. Você tem que primeiro ter um indivíduo saudável, um indivíduo que está bem com o seu trabalho, um indivíduo que vai ter estratégias de enfrentamento do sofrimento gerado naturalmente pelo trabalho e que vai saber identificar também quando esse sofrimento passou do limite e que não tem problema nenhum procurar por uma ajuda, tá bom? Antes de encerrar, eu queria pedir de novo para vocês para se inscrever aqui no canal. Se vocês gostaram do vídeo, dá um like, deixem seus comentários e eu também estou nas outras redes sociais, no Instagram e no Facebook, tá bom? Um grande abraço para vocês e até mais.